capítulo 6. Então, o Espírito Santo está dando sintonia para o regente e o pregador, né? Em relação aos hinos e a pregação. Isaías, capítulo 6. Vamos ler, então, do versículo 1 até o versículo 7. Hoje vamos falar sobre o Deus Santo. Eu gostaria de pedir para os irmãos a gentileza de, por favor, manterem as suas máscaras. Caso estiver difícil, eu sei que é sufocante, precisar tomar um ar, não tem problema. Vai ali fora um pouquinho, tira a máscara, respira, depois volta. Vamos procurar manter a obediência ao decreto, tá bom? Eu sei que é muito chato, eu também não gosto de usar, mas é necessário. Vamos respeitar uns aos outros neste momento. Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Deus eterno, Santo, soberano, nós oramos, nos colocamos diante do Senhor neste momento, pedindo ao Senhor o entendimento na tua palavra. Ó Senhor, por favor, vem se fazer presente, vem visitar a tua igreja, vem transformar os corações, vem nos avivar, vem nos transformar, vem, Senhor Deus, operar em nossas vidas, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, nós suplicamos ao Senhor a tua bênção, a tua presença, a tua direção. Fala conosco esta noite, Senhor Deus, transforma os nossos corações de pedra e corações de carne, para que possamos entender a palavra e sairmos daqui, Senhor Deus, dispostos a servir ao Senhor mais e melhor. Em nome de Jesus pedimos, oramos. Amém, Senhor. Bem, nós estamos já numa série de pregações falando sobre quem é Deus. Quem é Deus? E nós vimos, então, de acordo com o livro de Isaías, 2 erros que o povo de Deus estava cometendo na época do profeta Jeremias. No livro de Jeremias. Vamos ler aqui em Jeremias capítulo 2. Nós vemos que o primeiro erro do povo foi que o povo estava trocando o seu Deus por aquilo que não é de nenhum proveito. Diz assim o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Deus está falando para o seu povo. Houve alguma nação que trocasse seus deuses? Isso é de certa forma ilógico, mas o meu povo me trocou por aquilo que é de nenhum proveito, e me trocou um manancial de águas vivas, limpas, águas cristalinas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Como se Deus dissesse: o meu povo ficou louco. Trocaram o Deus verdadeiro por deuses falsos, por vaidade. Continuando, nós vemos no livro o segundo erro do povo, e a orientação de Deus para o povo é que o povo não deveria se gloriar neles mesmos. Em Jeremias capítulo 9, versículo 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria,
nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, não se glorie na sua sabedoria, força ou riqueza, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. E a partir daqui nós estamos então estudando sobre quem é Deus, estamos procurando entender mais sobre Deus, estamos procurando conhecer mais Deus. Vimos que Ele é o Deus vivo, vimos que Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus único, e hoje estamos falando sobre o Deus Santo, o Deus Santo. Quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus, é estranho o tempo que nós estamos vivendo, talvez porque os crentes estão se afastando das Escrituras, estão se afastando da Bíblia, não estão tendo mais dedicação à leitura da palavra como antes. Os cristãos estão tendo um conhecimento muito superficial de Deus. Na verdade, o que estamos vendo é que muitos cristãos estão criando para si mesmos um Deus imaginário, ou estão criando um Deus conforme o seu modo de enxergar o mundo. Muitos cristãos estão presos numa espécie de autoindulgência e egocentrismo, na qual vem a Deus somente em termos do que Ele pode fazer por eles. Eles deram a Deus a forma de um gênio funcional. Deus tem se tornado na mente de muitos o gênio da lâmpada, que deve estar disposto a fazer rapidamente o que o mestre mandar. Preciso de alguma coisa de Deus, eu vou ali, faço uma oração rapidinho, e de forma rápida, Deus vem e tem que atender o meu pedido. Deus tem que me entreter, me fazer feliz, tem que me fazer sorrir, me fazer bem, eu tenho que estar sempre bom, e tudo que eu mandar, Deus tem que obedecer. Dessa maneira, muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem crer em Deus, estão vivendo, por causa que estão tendo conhecimento errôneo de quem é Deus, estão vivendo as suas vidas à parte da vontade de Deus, não estão tendo uma verdadeira comunhão com Deus, estão pecando, estão satisfazendo-se com o pecado e buscando a Deus apenas quando acham conveniente buscar a Deus, ou quando as coisas ficam um pouco mais difíceis, e aí vem a necessidade de buscar a Deus. Que tipo de Deus é esse que nós só buscamos a Deus para fazer barganhas, para conseguir o que queremos? Olha, não é muito difícil, talvez você já tenha conversado com alguém assim, que tenha dito, não é muito difícil encontrar alguém dizendo, eu acho que Deus não faria dessa maneira. Eu acho que Deus não faria, ou faria de tal maneira. Tantos outros usando o nome de Deus para fazerem coisas erradas. Até alguns dizendo que tem revelação de Deus. Deus falou comigo que eu tinha que ir lá e fazer tal coisa. Deus falou comigo que esta era a vontade dele. Deus me revelou. Só que muitas dessas vontades reveladas são contrárias à vontade de Deus. Deus não vai revelar uma pessoa para cometer pecado. Então alguns vão dizer, Deus me revelou que eu tenho que ir lá e namorar o incrédulo. É mentira. Deus não vai contrário à palavra dele. Deus é imutável. Se ele diz que é errado ter comunhão, ou melhor, casar-se com ímpios, como é que Deus vai revelar para você ir lá e se casar com um incrédulo? Então as pessoas estão criando nas suas mentes um Deus fora das Escrituras. E é quase que as Escrituras têm que se encurvar a criatividade desses cristãos atuais, e não nós que temos que nos encurvar a palavra de Deus. Se nós queremos entender quem Deus é e como Ele realmente é, não é o que nós pensamos ou achamos de Deus. Nós temos que descobrir como Ele é, e através da sua revelação para nós, através da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, é que nós vamos descobrir quem Deus é e a vontade de Deus para as nossas vidas. O fato fundamental que a Bíblia atesta sobre o nosso Deus, a coroa dos atributos de Deus, é a sua santidade. Deus é santo. Uns clamavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins escondiam seus rostos, cobriam seus pés, e com duas asas voavam e clamavam. Os serafins ali não clamavam uns aos outros, eterno, 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 ou fiel, 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 sábio, 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 ou qualquer outro atributo de Deus. O que eles clamavam uns aos outros diante do trono de Deus era santo, santo, santo. Santidade significa separação, pureza. Deus é santo. Quando nós dizemos que Deus é santo, queremos dizer que Deus é puro, separado. Deus é perfeito. Como nós lemos também uma passagem de Isaías falando que Deus, ele habita em um lugar separado, num lugar alto e sublime. Lugares altos geralmente são lugares difíceis de se acessar. Quem mora em lugares altos são os privilegiados. Então, Deus fala, eu moro num lugar alto e sublime, inatingível. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Ninguém consegue chegar até a presença de Deus e ir ao céu, ao lugar da habitação de Deus por conta própria. Jesus é a porta, Jesus que abre o caminho. Ele é santo, ele é separado. Nós pecamos e fomos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Deus é santo. Isso quer dizer que ele não possui pecado, ele não peca, ele não pode pecar, ele nem mesmo pode ser tentado pelo mal. Deus nunca erra. A santidade de Deus é impressionante, é majestosa, é apavorante para nós pecadores. Davi escreveu no Salmo 111, versículo 9, redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Ana, na sua oração, disse, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Moisés também declara, em Êxodo capítulo 15, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Admirável em louvores, realizando maravilhas. Já foi versículo do mês, esse daí, né? Os irmãos estão lembrando, né? Quem é como tu? Quem é? Ele é glorificado em santidade. Então, nós temos que entender que Deus, ele é santo. E Deus, sendo santo, ele não é apenas santo, mas ele odeia o pecado, ele detesta, ele abomina o pecado. E aquele que estiver em pecados será repreendido e será rejeitado pelo próprio Deus com seus pecados. O pecado traz consequências. Deus, ele é o Criador, ele é o dono, ele é o soberano, ele é santo, é ele quem manda. Nós estamos submissos à vontade desse Deus. É ele quem dita as regras, é ele quem dita as leis. Então Deus disse, se pecares, tais coisas irão acontecer, e nós negligenciarmos as advertências de Deus, sofreremos as consequências do pecado, querendo ou não. O pecado, ele sempre traz consequências. A primeira consequência do pecado é que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Óbvio, ele é santo, separado. Veja que já no Éden, Deus já disse para Adão e Eva, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente o que? Morrerás. Deus está dizendo, estou te dando uma ordem, se você desobedecer esta ordem, é a única ordem que eu te dou, se desobedeceres esta ordem, morrerás. Você consegue entender a grandeza da santidade de Deus? A coisa é tão grande, é tão séria, que é passível de punição com a morte. Isaías 59, versículo 1 a 3, Isaías diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que muitas vezes nós oramos e Deus não ouve? Mas do pecado. Deus não está com a mão encolhida, ou Deus não está surdo, mas por causa do pecado, muitas vezes Deus não atende nossas orações.
porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade, pecado com a boca, pecado com a mão, pecado com os dedos. Isaías, quando viu o Senhor dos Exércitos, o rei, ele disse: os meus lábios são impuros, meus olhos viram o rei, ai de mim. O pecado, ele traz consequências, o pecado traz consequências de maldição do próprio Deus para a vida dos pecadores. Veja que no livro de Gênesis, nós vemos a lista das consequências do pecado que se alastram até os nossos dias. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comereis a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso aqui já é no início, já é no livro de Gênesis. E conforme nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos vendo consequências de maldição vindo para o povo de Deus. Em muitas passagens do Antigo Testamento, Deus prometeu bênção se obedecer, maldição se desobedecer. No período dos reis de Israel, fica claro ver como que isso funcionava. Os reis que faziam o que era reto aos olhos do Senhor, o reino prosperava. Os reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, o reino sucumbia. Os inimigos vinham, destruíam, guerreavam, acontecia uma maldição, era terrível, passavam fome, era complicado. Então, o pecado, ele traz maldição, ele traz castigo, ele trava o processo, o progresso. Lembra a advertência para a igreja de Corinto, em relação a tomar a ceia do Senhor, estando em pecado, sem confessar os pecados? O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Isso falando de filhos de Deus. Não há condenação para as nossas vidas, nós vamos ser lançados no inferno. Mas participar da ceia do Senhor indignamente, com pecado na vida, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disto, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. A ceia do Senhor, como eu sempre digo no momento da ceia, é o momento de santificação da igreja. É o momento que a igreja vai lhe confessar os seus pecados, examinar o seu coração, fazer uma autoavaliação, se purificar diante de Deus. Pecado, a punição pelo pecado é a morte. E a segunda morte. Mas para escapar da segunda morte é necessário crer em Cristo como Salvador. Morte física, sofreremos. Mas a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo, apenas aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida escaparão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quanto à segunda morte, o livro de Apocalipse diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo. Para escapar da segunda morte, é necessário participar da primeira ressurreição, ter a Cristo como Senhor, como Salvador. Deus é santo. Santo, ele não é menos santo, ele não cresce em santidade, ele não diminui em santidade, ele é perfeitamente santo. Deus não se conforma a algum padrão de santidade. Ele é o padrão de santidade para as nossas vidas e nós nos amoldamos a Ele, seguimos o padrão que Ele impõe para nós através da Bíblia. A questão mais importante desse atributo de Deus não é apenas saber que Deus é santo. Muito bonito saber que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, não há pecado nele, ele é santo. Mas esse atributo de Deus, ele exige de nós santidade. Deus exige santidade das suas criaturas e ninguém pode estar na presença de Deus sem ser purificado dos seus pecados.
1 Pedro 15, perdão, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, versículo 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Por que nós temos que nos santificar? Porque Deus é santo. Não tem rodeio, não tem dificuldade de entender. Deus é santo, nosso Pai é santo, e por causa disso nós temos que nos ser santos também, nos santificar para estar na presença de Deus. No livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser feitos santos. E só quem pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. Ele derramou o sangue na cruz para nos perdoar e para nos purificar e nos santificar. Então a santidade é o padrão para nós existirmos na presença de Deus. Lembra que os anjos, eles não puderam permanecer na presença de Deus após pecarem. Isso é registrado em 2 Pedro, dizendo: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus não poupou os anjos. A nós, seres humanos, Deus está dando uma misericórdia, graça, um tempo da graça. O Evangelho, a salvação está sendo oferecida. Deus está dando a chance. Mas na eternidade, aqueles que rejeitarem a Cristo estarão junto com esses anjos, e nós, digamos assim, diremos: Deus não poupou aos anjos que pecaram, e Deus não poupou aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. O pecador que não se arrepende, não só os anjos foram rejeitados, mas o pecador que não se arrepende, ele será lançado para longe da presença de Deus. É interessante que no livro do Apocalipse, como nós já lemos, lá diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o Senhor Jesus Cristo diz também em Mateus 25, versículo 41, então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Também em Lucas capítulo 13, versículo 5, não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Sem o arrependimento, sem a santificação, a consequência é o perecimento. Lembra, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre nós enfatizamos: Deus é misericordioso, Deus está oferecendo graça. Lembre que Deus é justo. Deus é justo. Ele precisa realizar a sua justiça. Essa é a minha grande preocupação para com os cristãos da nossa época. Parece que o conceito de santidade é inexistente na vida e no coração de muitos cristãos da nossa época, e isso é preocupante. Não podemos exigir nada dos ímpios. Eles andam segundo os seus próprios desejos, são escravos do pecado, cegos, filhos da ira, filhos da desobediência. Não podemos exigir nada dos ímpios, eles não têm o entendimento, mas dos filhos de Deus, daqueles que pelo menos se dizem filhos de Deus, será que estão entendendo o que significa a ordenança de Deus? Sede santos, porque eu sou santo. Neste mundo egocêntrico, parece que os cristãos só estão preocupados em adquirir favores de Deus, não estão preocupados em se santificar diante de Deus. São as pregações de chamada ao arrependimento, pregações que falam contra o pecado, que exaltam a coroa dos atributos de Deus, a santidade. Não há arrependimento dos pecados, isso é raro. Não há confissão, não há temor de Deus diante dos olhos, não há temor de Deus buscando reverentemente a comunhão e a vontade de Deus para a vida. Todos estão dizendo: para mim. Os hinos são: você é importante, você é especial, Deus vai fazer por você. Os poucos são: eu quero viver ou morrer por Cristo, dar a minha vida por Cristo, me consagrar, me dedicar. Então,
nós vemos e ouvimos cada escândalo, cada absurdo daqueles que se dizem cristãos. Este ano, uma mulher, eu vou citar nomes aqui, todos sabem de quem eu estou falando, em nome de Deus, criava orfanatos, colocavam crianças ali em nome de Deus. Foi reconhecido internacionalmente e depois foi descoberto um escândalo de imoralidade, uma rede de prostituição. Ali o nome de Deus foi blasfemado forte e grandemente entre os ímpios, entre os gentios. Não dá nem para dizer que uma pessoa desse tipo é cristã. E tantos e tantos e tantos outros escândalos que vão aparecendo. E não há nenhum tipo de temor, nenhum conceito do que é isso, santidade, fazer o que é certo diante de Deus. Por quê? Porque cada um faz o que acha certo aos seus olhos, os que se dizem cristãos, evangélicos. Poucos são os que realmente estão preocupados em se achar corretos diante de Deus. Poucos são. Certamente porque estão criando, como eu disse no início, um Deus imaginário em suas mentes que tolera pecado e tudo mais. Deus permite fazer tudo o que eu quiser. Vou beber, vou fumar, Deus aceita, Deus entende. Vou roubar, enfim. A Bíblia está deixando de ser o padrão. O padrão agora é: eu acho assim, eu penso assim, o líder da minha igreja disse assim, pensa assim, faz assim. O pastor, o bispo, o presbítero, o apóstolo disse que assim eu posso fazer. Muitos nem abrem a Bíblia, ou apenas aprendem alguns versículos para defender aquilo que desejam. E óbvio, de forma errônea. Ser santo, irmãos, é ser separado deste mundo. Ser santo é conformar-se à vontade de Deus para ser aceito diante de Deus. Paulo ensina para a igreja em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o físico, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, apresentem os vossos corpos, mas antes de apresentar os vossos corpos, transformem a mente de vocês, conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Não se conformem, não se amoldem a este mundo. Como que pode a igreja de Cristo amar o mundo e andar e se vestir e falar e fazer tudo igual ao mundo? Tiago diz também: adúlteros e adúlteras, traidores, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Ou escolhemos o mundo ou escolhemos a Deus. 1 João também diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Não, isso é Bíblia, isso é imutável, isso é revelação de Deus, isso está escrito, não tem como você apagar e reescrever isso. É a ordem de Deus para os filhos de Deus: santifiquem-se, não se amoldem ao mundo, transformem as suas mentes, parem de olhar o mundo com satisfação, com prazer. O que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, a luxúria deste mundo, esquece isso. Viva conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, lembrem o que João diz: o machado já está posto à raiz das árvores, já está passando pelas raízes das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Lembra que o Senhor Jesus Cristo diz na parábola da videira verdadeira: todo o que não produz fruto será cortado e lançado no fogo. O que isso quer dizer? Que é pelo fruto que se conhece a árvore. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Apartai-vos de mim, eu sou santo. Vós sois carnais, vós sois iníquos, pecadores, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não é pelo que se diz, dizer-se um filho de Deus, qualquer um pode dizer. Dizer-se um cristão, qualquer um pode dizer. Mas a comprovação da fé são as obras. A fé sem as obras é morta, é inexistente, é falsa. Aqueles que andam nas trevas, ainda estão nas trevas e habitarão nas trevas por toda a eternidade, independente se considera, se acha um filho de Deus ou não. Lá nas trevas do inferno, do lago de fogo, haverá fogo, enxofre e ranger de dentes, nesse lugar separado de Deus. O que Satanás tem conseguido fazer é arrancar o temor de Deus, o temor da eternidade sem Deus, do coração dos seres humanos, do coração da humanidade. Estou dizendo, inferno não existe. E muitos estão indo nesta onda, ora, se inferno não existe, para que eu preciso de um Salvador? Não possui o temor da eternidade sem Deus. O temor de Deus não é que está sumindo, já sumiu diante dos olhos da humanidade. Muitos crentes até estão minimizando o temor a Deus, como se fosse apenas um respeito suave ao Senhor, como nós temos um respeito suave a um juiz, a uma autoridade, um advogado, alguém assim. Vamos lembrar que o povo de Deus tremia diante do monte Sinai, que fumegava. Eles clamavam para Moisés subir ao monte, porque eles tinham medo de morrer. Moisés entrou naquela nuvem, relata lá o livro de Êxodo 19, que Moisés entrou naquela nuvem espessa, escura, com seus joelhos tremendo, batendo um no outro, de tanto medo que ele teve da presença de Deus. O povo tremia. Os serafins, como nós vimos hoje, eles escondiam os seus rostos da presença de Deus. Isaías clamou, ai de mim, eu não posso olhar para este Deus, vou morrer. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, porque vai haver ressurreição, e após a ressurreição, a segunda ressurreição, vai haver o juízo, e aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Temei antes esse, que pode dar a ordem e dizer, apartai-vos de mim, pode dizer para os anjos, lancem no lago de fogo esses que eu não conheço. Sabe? Porque muitos cristãos, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, não estão tendo forças para vencer o pecado, pelo menos para lutar contra o pecado, é porque perderam o temor de Deus diante dos seus olhos. Não temem as consequências dos seus pecados, se é que realmente são salvos, porque o Filho de Deus, ele verdadeiramente nos liberta do pecado. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Temos que nos santificar, temos que nos santificar, temos que buscar a Deus, separar deste mundo e ir para Deus. A santificação, ela é de um lugar para outro, é do mundo para Deus, virando as costas para o mundo, morrendo para o mundo e indo na direção de Deus, vivendo para Deus, em novidade de vida. Por onde começa a vida de santidade? Pelo arrependimento. Pelo arrependimento, é depositando a fé em Jesus para a vida eterna, confessando os pecados a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos salvar. Assim Deus nos torna santos, Ele nos santifica, assim nós somos aceitos diante de Deus pela obra de Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo diz para aquela igreja carnal de Corinto, diz, e é o que alguns têm sido, já foram, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, santificados, justificados, aceitos agora diante de Deus. A justiça de Cristo é aplicada na vida do santo, e agora Deus olha a justiça de Cristo, e nós, nossas justiças, que é como o trapo da imundícia. A santidade, ela deve progredir, crescer, desenvolver. Nós temos que crescer em santidade, desenvolver a nossa salvação. Veja que Paulo diz para Timóteo, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, este carimbo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É como eu disse, se você está dizendo que é um cristão,
aparte-se da iniquidade, santifique-se. Qualquer um. E o que nós vemos hoje são cristãos que se dizem crentes e não se apartam da iniquidade. Cuidado, podem estar enganados. Podem estar enganados. Pode ser que ainda não entenderam o que é crer em Cristo, o arrependimento, não se arrependeram verdadeiramente e estejam enganados ainda indo para o inferno. Santidade é uma verdadeira luta contra o pecado, constante e diária, que exige de nós estarmos vigilantes, alertas, orando, nos alimentando da palavra de Deus. Deus quer que nós sejamos santos. Deus nos dá ferramentas para nos santificarmos, para crescermos em santidade. Deus nos ajuda diante das tentações. Deus não permite que nós sejamos tentados além do que possamos. Agora Deus quer que nós nos santifiquemos, não por medo, mas por amor. Santifico. Eu sei que o meu pecado ofende a Deus, e o meu pecado entristece o Espírito Santo de Deus. O meu pecado entristece a Deus. Então, por causa disso, eu me santifico. Não apenas com medo do castigo que possa vir, ficar doente, ou ficar fraco, ou vir a morrer. Também, obviamente. Mas veja que a santificação do crente é esperado que o crente se santifique por amor. O pai espera a obediência dos seus filhos por amor e não apenas com medo da disciplina. Mas algumas vezes é necessário Deus nos disciplinar. Deus nos disciplinar, porque nós estamos ficando surdos à voz de Deus. Então Deus precisa nos dar Deus tira a nossa paz, Deus tira a nossa alegria, para que nós possamos, naquela tristeza que vem de Deus, voltarmos a termos a alegria da salvação. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz assim até o versículo 11: ainda não resististes, que se os irmãos quiserem podem abrir para acompanhar a leitura, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Por que Deus nos corrige? Para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Tem outra passagem no livro de Coríntios que fala que Deus produz uma tristeza para o arrependimento. Uma tristeza para o arrependimento. Deus arranca de nós a alegria do pecado. Faz a gente ver que o pecado não compensa. Faz a gente sentir as consequências do pecado e ver não compensa. Não compensa. Quantas vezes nós já olhamos para trás com vergonha, não é? E dizemos, por que eu fui fazer isso? De que valeu? De que adiantou? Tá bom, foi legal, foi prazeroso no momento, mas e agora? De que valeu? Olha só as consequências do meu pecado. Mas o que é interessante é que a palavra de Deus nos promete que Deus, quando nós nos arrependemos, confessamos, Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. A nossa vida se torna limpa diante de Deus, não há mais pecado, não há mais condenação. Então nós temos que nos alegrar quando Deus nos disciplina, é sinal que Deus está cuidando de nós, que Deus nos ama, que somos realmente filhos de Deus. Temos que clamar como Davi clamou:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E diante do pecado cometido, que todos nós somos sujeitos ao pecado, diante do pecado cometido, nós temos que nos entristecer e ao mesmo tempo nos enraivecer com frustração, termos ira contra o pecado. Esta é a ira aceita, esta é a ira incentivada por Deus para as nossas vidas, a ira contra o pecado. E dizermos como Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não queria. Mal que eu não quero, este eu faço. Quem vai me livrar deste corpo? Nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Um dia vai transformar os nossos corpos, nos dar um corpo transformado, onde não teremos mais a batalha contra o pecado. Mas, como é santo aquele que vos chamou, não se esqueça disso. Sede santos, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos cantar agora mais um hino. Logo após eu volto com o apelo. Irmão Rafael, por favor. Enquanto cantamos, esteja meditando no que nós acabamos de ouvir. No início, eu comecei com uma profecia de Isaías 6:3, e agora eu vou encerrar com um versículo que também é uma profecia sobre o fim dos tempos. Quando os 4 animais ficaram diante do trono, e eles olharam para o trono e viram quem estava no trono. E diz assim o versículo 8 do capítulo 4: e os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. O nosso Deus, Jesus Cristo, naquele trono de glória. Aqueles que podem, irmãos, vamos ficar em pé e proclamar com esse cântico: Deus é santo. Deus é santo. Amém, irmãos? Podem sentar? Pastor. Veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 28, versículo 13 e versículo 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia.
Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Sabe que as coisas muitas vezes dão errado? Sabe que as coisas muitas vezes não vão para frente? Sabe por que as nossas orações muitas vezes não são ouvidas? Sabe por que muitas vezes não prosperamos? Porque estamos encobrindo as nossas transgressões. Deus não prospera, Deus não nos abençoa para que nós venhamos a cometer mais pecados. Pecado precisa ser tratado, pecado precisa ser pago. Jesus pagou o preço por nós e continua intercedendo por nós, continua oferecendo perdão. Ele continua purificando os nossos pecados quando nós humildemente pedimos a Ele o perdão e Ele nos perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessa, abandona, deixa, e assim nós alcançaremos misericórdia. E o homem que continuamente teme ao Senhor, entende que o pecado é ofensivo contra Deus, continuamente, dia após dia, que ele é bem-aventurado, ele é feliz. Mas o que persiste, o que endurece o seu coração, o que persiste a continuar andando nos caminhos tortuosos, longe de Deus, cairá no mal. E pode cair um dia, se for tarde demais, se não houver o arrependimento, pode cair nas trevas, longe de Deus, onde haverá choro e ranger de dentes. O tempo do arrependimento é hoje. Não endureça o seu coração. O tempo de se santificar diante de Deus é hoje. O tempo de pedir a Deus a força, a ajuda para vencer o pecado é hoje. O tempo para não amar o mundo e não ir como muitos que se dizem cristãos evangélicos estão indo fazer é agora. Ao Senhor, eu vou orar e logo após, você e Deus, converse com o Senhor. Ore ao Senhor, santifique-se diante de Deus, peça ajuda no que você precisar de ajuda ao Senhor. E após o toque dos instrumentos, temos por encerrado o nosso culto. Deus, Pai amado e querido, Tu és o Deus santo, o Deus justo, o Deus bendito, maravilhoso, eterno. Ó Deus, quem somos nós para estarmos na presença de Deus, tão pecadores e tão pequenos? Mas obrigado por Jesus, o Santo, que nos santifica, que nos purifica dos nossos pecados e é o nosso mediador entre o Senhor e nós. Senhor, mesmo sendo salvos, ainda temos dificuldades. Pai, nos ajuda na nossa batalha contra o pecado. Senhor, não nos permita envergonhar o nome do Senhor com pecados e que o nome do Senhor, através das nossas vidas, seja blasfemado entre os gentios. Meu Deus, por favor, faz de nós vasos novos, mesmo que seja necessário quebrar as nossas vidas e começar tudo de novo, Senhor. Nos ajude a confessar diante do Senhor, reconhecermos diante do Senhor os nossos pecados, largar de mão e passar a servir e a viver para o Senhor única e exclusivamente, Senhor. Ouça as orações que serão feitas agora neste momento, com humildade diante do Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você e Deus agora pode orar enquanto os instrumentos tocam. Logo após o culto está encerrado, a todos uma boa semana.